Bom dia, crianças. Vamos lá para a atividade de hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre extinção. Tenho certeza que você já ouviu essa palavra por aí. Mas será que você sabe exatamente o que significa? Vamos ver. Nós vamos utilizar o livro Ler e Escrever, volume 1, página 174. Eu sei que eu já enviei essa atividade para vocês fazerem leitura e responderem algumas perguntas. Mas eu vou utilizá-la novamente e nós vamos fazer a leitura dessa vez juntos e eu vou explicar. E aí depois eu vou passar uma atividade para vocês, tudo bem? Então corre lá, pega o seu livro, abre na página 174 ou então só acompanha aqui pelo vídeo mesmo. Vou continuar. Jornal O Curiosinho, jornal para crianças, ano 1, edição 1, São Paulo, Ciência e Redação, CEAI, 23/10/2019, 13 horas e 44 minutos, e o título do nosso texto é Animais Desaparecidos. O que será que significa animais desaparecidos? Quando o nosso pet foge de casa e fica um tempo sem aparecer, a gente fala que ele desapareceu. Mas no caso desse texto, é um outro tipo de desaparecidos. Olha só, é um desaparecidos de extinção. É o desaparecimento definitivo de uma espécie de ser vivo. Definitivo quer dizer que é para sempre. Quando a gente fala de extinção, vocês se lembram sempre dos dinossauros, né? E o que aconteceu com os dinossauros? Eles entraram em extinção, eles desapareceram definitivamente do planeta e nunca mais vai ter dinossauro, não é mesmo? Então vamos continuar. Então vamos lá para a imagem do texto. Tem uma foto aí do lado direito de um animalzinho. Vocês conhecem esse bichinho? Não? Será que já viram ele por aí? Pode ser que vocês tenham visto algum animal parecido, mas esse animalzinho de verdade andando aqui pela cidade é muito improvável de acontecer, tá bom? Esse animalzinho é o lobo-guará. Olha que bichinho bonito de pernas compridas e pelo laranjado. Ele é um lobo. E aí, olha só onde vocês podem ter visto a foto da nota de R$200 do nosso dinheiro, do real. Olha lá, a cédula de R$200 está agora estampada com o lobo-guará. Talvez vocês tenham visto aí no jornal ou em algum anúncio sobre esse assunto. Mas por que o lobo-guará está estampado na nota de R$200? Bom, é porque ele está ameaçado de extinção. E as cédulas do real, cada uma delas tem um animalzinho que está ameaçado de extinção. Se o pai, a mãe ou um familiar aí tiver alguma cédula, pede para dar uma olhadinha. E aí você dá uma olhada lá, tem o animal e tem o nome dele. E você olha e depois devolve, tá bom? Só para você conhecer. Bom, vamos continuar então para o nosso texto. Animais desaparecidos. Os animais estão desaparecendo? Até o ano de 2014, cerca de 60% de animais e plantas de diferentes espécies desapareceram do planeta, segundo informações do relatório Planeta Vivo 2018. Nos países como o Brasil, onde o clima é tropical, esse número sobe para 89%. O peixe-boi marinho, por exemplo, é um dos animais mais ameaçados de extinção nos litorais do Nordeste. Na Mata Atlântica, 785 espécies de animais estão correndo perigo, pois a área está sendo desmatada e os animais ficam sem abrigo e sem alimentos. Outros fatores que oferecem riscos à vida das espécies são as queimadas e as poluições. Vamos dar uma olhada então aqui, onde fica a região Nordeste do nosso país. Lembrando que nós estamos aqui, em São Paulo. Região Nordeste está aqui e o litoral da região Nordeste é toda essa lateral aqui, onde fica o mar. Tá? Litoral é onde tem mar. E aí, lá é onde vive o peixe-boi marinho, que é esse carinha super simpático que tá aí na foto. E olha só, ele não tem predador natural, ou seja, não tem nenhum animal que vai lá e come ele e por isso que ele tá desaparecendo. Não, é culpa nossa, dos seres humanos. Eles estão ameaçados pela caça e pela poluição. Olha só que chato, hein? Vamos continuar aqui. A Mata Atlântica, onde estava falando lá no texto também, é o mapa do Brasil, olha onde ficava a Mata Atlântica antigamente. E olha a quantidade que tem agora. Isso aqui é o desmatamento e as queimadas. Então, quando o ser humano desmata a mata, é isso que acontece. Ela vai sumindo, sumindo, sumindo. Ou então com as queimadas também, né? A floresta vai sumindo, a Mata Atlântica foi sumindo e os animais foram perdendo seus habitats, né? As suas casas,
os seus alimentos. E é isso que acontece. Vamos continuar. Olha lá, foto da queimada e uma imagem que representa, né, a poluição no nosso planeta. Vamos continuar. Continuando o texto. Um caso recente foi o vazamento de petróleo na região litorânea do nordeste do país. O petróleo afeta a vida marinha, como por exemplo as algas, que são muito importantes para a cadeia alimentar, prejudicando a digestão dos animais, entre eles o peixe-boi marinho, as tartarugas e os golfinhos. Só para explicar aqui, esses animais se alimentam dessas algas, e com o derramamento de óleo e petróleo, as algas acabam ficando impregnadas dessa substância, e quando os animais se alimentam, acabam fazendo mal para eles, tá bom? Vamos continuar. Muitos animais correm o risco de desaparecer. Seria como se nunca estivessem habitado o planeta Terra. Os animais que poderiam desaparecer do planeta Terra são arara azul, lobo-guará, rinoceronte branco do norte, tigre chinês, tatu-bola, entre outros. E você, o que pode fazer para ajudar? Texto adaptado, equipe CIE. Essa pergunta vai ficar para você refletir. O que será que você pode fazer para colaborar, né? Para esses animais não desaparecerem. Você já viu o que a gente acaba fazendo que atrapalha a vida desses bichinhos, né? Que é o que faz com que eles desapareçam. Então pensa aí com você. Será que você consegue impedir essas coisas de acontecerem? Eu acho que algumas a gente consegue, né? Principalmente a poluição, não é mesmo? Então pensa nisso. Vamos continuar aqui. Trouxe para vocês aqui uma imagem do derramamento do petróleo lá no litoral e dos bichinhos cobertos de petróleo. Olha só, tadinhos, que tristeza. E isso faz muito mal para eles, muitos morrem, tá? Muitos mesmo. É muito triste. Olha só os animais que estão ameaçados, que estão descritos no texto. O rinoceronte branco, ele é um animal lá da África e hoje só existem dois desses. E se eles morrerem, não vai ter nunca mais, né? Então eles estão sendo cuidados lá por algumas pessoas que trabalham com isso, com a preservação dos animais, e agora só existem dois. Olha só o golfinho. O golfinho está em situação crítica, ou seja, ainda não está em extinção, mas tem poucos. A tartaruga marinha, todas as 5 espécies brasileiras estão em perigo também. Tem 5 tipos de tartaruga marinha aqui no Brasil e todas também estão em perigo de extinção. Olha a arara azul. Também existem cerca de 130 cuidadas por organizações de defesa do meio ambiente. Elas também estão sendo cuidadas porque também estão desaparecendo. E o tigre chinês, olha só que coisa interessante, o tigre chinês ficou cerca de 40 anos sem aparecer na natureza. Os pesquisadores já tinham dado ele como extinto, e quando foi agora no ano passado, parece, um deles foi visto na natureza. E eles estimam que exista cerca de 30 ainda na natureza, tá? Mas ele também é raríssimo de ser visto, porque tem pouquíssimos. E olha aqui o último tatu-bola, que também está em perigo, assim como os outros animais, tudo bem? Todos esses por aqueles motivos: poluição, caça, o desmatamento, as queimadas, tá? Tudo culpa nossa, do ser humano, infelizmente. Muito bem. Então, olha só, agora vem a tarefa. Você vai fazer a pesquisa de um animal que corre risco de extinção e vai criar uma ficha do animal. Preencher as seguintes informações. Vai fazer um desenho do animal, depois você vai colocar o nome do animal, se você conseguir o nome científico, coloca também, a altura e o comprimento, o peso, aonde ele vive, e assim, ó, aonde ele vive é em que local do mundo ele vive e em que tipo de solo ele habita. Por exemplo, se ele é um animal aquático, que mar que ele vive, ou que rio que ele vive. Se ele é um animal da terra, em que país ele é mais encontrado, ou em que região do mundo ele é mais encontrado, tá? A alimentação, tudo que esse bichinho come. Tempo de gestação ou incubação. Quanto tempo a fêmea desse animal fica com o filhotinho na barriga?
Ou quanto tempo ela fica lá chocando o ovo? Número de filhotes. Quantos esses filhotes nascem? Normalmente nascem quantos? E a fonte da sua pesquisa, que é que você vai colocar. Se você pesquisou em um livro, você vai colocar o nome do livro e o nome do autor. Ou se você pesquisou na internet, você vai colocar o nome do site que você pesquisou, tá bom? Você precisa encontrar qual é o animal que você vai pesquisar. Depois você precisa pesquisar esse animal e ler o texto. Essa é a atividade de hoje. Você precisa ler um texto sobre esse animal e encontrar essas informações que estão pedindo aqui, tá bom? Então, eu vou dar uma sugestão, inclusive, de alguns sites que eu já pesquisei e que eu já encontrei essas informações para vocês. Olha lá. Sugestão de sites onde você encontra o nome dos animais em extinção com algumas informações sobre eles, com uma linguagem fácil para a criança ler. No site Toda a Matéria, no site Escola Kids, no site Smart Kids e no site Brasil Escola. Eu fiz a pesquisa e eu encontrei nesses sites textos pequenos e que tem essas informações sobre os animais em extinção, tá bom? Não se esquece de tirar foto e de me mandar, eu quero ver tudo. E caprichem, faça uma pesquisa bem feita, tá bom? Um grande beijo para vocês e até mais. Tchau, tchau!